Refutação a artigo das, teste, as, unhas, de, Jeová, a denominação religiosa, TJ, é sobejamente conhecida por sua incredulidade na Trindade Santíssima, incredulidade que resulta na insistente negação à divindade de Jesus Cristo e à divindade do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é crida e aceita por toda a cristandade. É, de fato, Deus é trino, ou seja, existente como único Deus verdadeiro, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As TJ consideram Deus somente o Pai. Para elas, o Espírito Santo não é Deus, mas apenas uma força ativa de Deus. Quanto a Jesus Cristo, as TJ reduzem-no a simples criatura. Vejam o que elas mesmas dizem sobre Jesus: quem são os anjos? Então de onde vieram os anjos? A Bíblia indica que cada um deles foi criado por Deus antes da fundação da terra. Jó 38, 4-7, o tamanho da família celestial de Deus pode ser de centenas de milhões de anjos, talvez de bilhões ou até mais. Por Jeová ser um Deus de ordem, não surpreende que sua enorme família angélica seja organizada. 1 Coríntios 14:33. O anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo, Jesus Cristo, também chamado de Miguel. 1 Tessalonicenses 4:16, Judas 9, sob sua autoridade estão serafins, querubins e anjos. Analisemos, pois, os textos supracitados, com o fim de verificarmos se Jesus Cristo e Miguel são, de fato, a mesma pessoa. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, o apóstolo Paulo está discorrendo aqui sobre a segunda vinda de Cristo, dizendo que no último dia, no dia do Senhor, no momento solene do arrebatamento dos salvos, a voz do arcanjo, ou seja, quando se fizer ouvir a voz do arcanjo, voz que se ouvirá ao som da trombeta de Deus, o Senhor Jesus descerá do céu com grande brado, com grande clamor. Nem de longe e infinita distância o texto indica qualquer entendimento de que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Se assim fosse, Paulo, inteligente e desvelado que era, escreveria: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a sua voz, isto é, a voz dele mesmo. Judas 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o inimigo de nossas almas, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Informa-nos Colossenses 1:16,17, que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e, ao dizer todas as coisas, o arcanjo Miguel está incluído, evidentemente. Por Jesus ser o Criador, ele é o Senhor, Romanos 10:9, Filipenses 2:11, e, por ser o Senhor, todas as coisas lhe são sujeitas, Efésios 1:22, Hebreus 2:8. Ora, se todas as coisas lhe são sujeitas, isto é, cativas, escravizadas, obedientes, Jesus Cristo não precisa discutir nem disputar com o inimigo de nossas almas, coisa alguma. Ele simplesmente ordena, e o inimigo de nossas almas lhe obedece. Discutir significa debater uma questão, um problema, e disputar quer dizer lutar por obter algo ou alguém, neste caso, discutir a respeito do corpo de Moisés, e disputá-lo.
inimigo de nossas almas, e seus anjos sabem que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor de todos. Atos 10:36, e por isso esses espíritos imundos obedecem à sua ordem. Mateus 4:10,11, 16:23, Marcos 5:12 e 13, Lucas 4:36. Diz ainda a Bíblia que os demônios creem em Deus e estremecem. Tiago 2:19. Em duas oportunidades, o evangelista Marcos mostra-nos com clareza a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. A primeira encontra-se no capítulo 1, 23 a 27, após Jesus repreender o espírito imundo, mandando-o calar e sair do homem possuído. Verso 25, os circunstantes maravilharam-se da sua doutrina e da sua autoridade. Verso 22, e Marcos arremata, e todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Pois ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Verso 27, a segunda, está registrada no capítulo 9, 14 a 29. O endemoninhado agora é um menino. Tão terrível é a sua possessão demoníaca que seu pai clama por compaixão. Verso 22, e derrama-se em lágrimas. Verso 24. E Marcos conclui, e Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entreis nele. Verso 25. Eis a incontestável verdade e a abismal porque incomparável diferença, o arcanjo Miguel, por ser apenas uma criatura, e não o Senhor, discutiu e disputou com o inimigo de nossas almas, dizendo, o Senhor te repreenda. Judas 9. Por ser o Criador e Senhor, e não uma criatura, como desejam as TJ, Jesus não discute nem disputa, mas repreende o demônio, dizendo, eu te ordeno. Marcos 1:25, 9:25. Vimos, então, que uma pessoa é Miguel, o arcanjo, e outra, completamente diferente porque infinitamente superior é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz, Isaías 9:6, o Criador e Senhor, eterno e absoluto. Miguel, criatura de Deus, é o príncipe dos seres angelicais, Daniel 10:21, 12:1, Apocalipse 12:7. Somos informados, pelas Escrituras Sagradas, sobre a existência de pelo menos 9 classes de seres celestiais, aos quais genericamente chamamos de anjos, e, embora alguns acreditem que há vários arcanjos, como constam de certos inários, a Bíblia só fala de um arcanjo Miguel. Não aparece nas Escrituras a palavra arcanjos, no plural. Concluo esta minha análise, dizendo que as chamadas, teste, as unhas, de Jeová, na verdade, de Jeová não são nada teste, as unhas, visto que negam a divindade de Cristo, o Filho unigênito de Deus, João 3,16, ele é o próprio Deus. Eu gostaria de ver as TJ, em sua infundada afirmação de que Jesus é o arcanjo Miguel, explicando Hebreus 1:5-8. Qual seria o arrazoado delas sobre esta passagem tão profunda e inefavelmente bela a respeito de Jesus e os anjos? É óbvio que elas nunca conseguirão explicar, porque no dia em que conseguirem, certamente arrepender-se-ão da sua apostasia, confessarão o seu pecado de incredulidade e abandonarão essa seita herética na qual se encontram, e, uma vez arrependidas e verdadeiramente crentes, confessarão que Jesus Cristo é Deus, o Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Somente assim elas serão verdadeiramente testemunhas, e testemunhas de Jesus Cristo, pois então poderão obedecer, como todos os cristãos verdadeiros, ao imperativo do Senhor Jesus, que diz, ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8.